Olá, eu sou a Ana e esse é mais um Ponderações. E hoje é 15 de outubro de 2020. Eu sei que não costumo datar meus vídeos, mas é mais um dia dos professores que se passa em uma sociedade que execra o professor enquanto elogia. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção ao entorno num dia como hoje e pensem um pouquinho, vamos ponderar sobre algumas bizarrices da nossa sociedade. O que é um doutor? Doutor, a rigor, é quem tem o título de doutorado, é quem cumpriu os requisitos e fez jus ao título. Você faz a sua graduação, conclui, faz um mestrado, conclui e se torna mestre. E aí você cursa o doutorado e se torna doutor. Para ser um doutor, você precisa cumprir um número específico de créditos presenciais, você precisa apresentar uma pesquisa inédita e escrever uma tese e defender essa tese perante uma banca de qualificação e, posteriormente, perante uma banca de doutorado composta de 5 doutores ou pós-doutores, incluindo seu orientador. Você precisa cursar esse doutorado em uma instituição que seja minimamente decente, além de credenciada, e é isso que torna qualquer pessoa disposta a esse sacrifício, a esse massacre, um doutor. Um jaleco branco com o nome bordado não te torna doutor se você não tem um doutorado. Mas, no cotidiano, muitas vezes somos obrigados a chamar veterinários, farmacêuticos ou especialistas em alguma área da medicina de doutores. Somos obrigados a chamar advogados de doutores, quando às vezes eles são bacharéis que passaram no exame da ordem. Muitas vezes eles não são sequer especialistas em coisa alguma. E isso é uma marca da nossa sociedade. Isso é uma marca da maneira como as relações de poder se estruturam em uma sociedade que foi colônia, que sofreu todos os tipos de ataque imperialistas nos últimos 100 anos. A nossa sociedade foi escravocrata durante quase 400 anos e se organizou no período pós-abolição para manter os privilégios do meio senhorial e submeter os libertos e as pessoas livres pobres ad eterno. Nada do que nós temos feito nos últimos 100 anos melhorou essa condição. Um paliativo aqui, alguma coisa ali, mas a nossa sociedade se estrutura em cima desses poderzinhos e dessas pequenas opressões que todas juntas formam uma opressão muito maior. Não é raro que no trato social as pessoas que estão em posições subalternas, em subempregos ou em empregos arrombados, como diz o pessoalzinho mais jovem, ao se dirigir a alguém vestindo uma gravata e um paletó, usem o título de doutor aleatoriamente.
às vezes por puro puxa-saquismo, por essa coisa bajulatória, ou simplesmente porque a pessoa se impôs pela aparência. E na ausência de um tratamento diferente, o título de doutor é usado. A nossa sociedade é feita de muitos desses poderzinhos, que vão desde aquele funcionário público de balcão que pode ferrar com a sua vida de maneira irremediável, mas que ele em si, para a engrenagem principal, não significa absolutamente nada. Até pessoas que realmente têm poder, pessoas que têm o poder do dinheiro, o poder político que o dinheiro fornece, o poder econômico e até mesmo o poder cultural, o poder da mídia, aquele poder de influenciar a opinião pública. Todos esses poderes fazem com que a nossa sociedade rejeite todo tipo de modernidade, que dirá pós-modernidade. Em alguns estratos, em alguns locais sociais, nem sequer o iluminismo chegou. E quando isso se discute, há quem diga que as ideias iluministas não valem nada porque são liberais. Eu fico me perguntando a validade de alguns desses debates, porque, embora sejam de origem liberal, as ideias iluministas foram o primeiro passo para o estabelecimento das ideias socialistas e, posteriormente, para todo o arcabouço de direitos civis que existe no planeta. Então eu teria muito cuidado em desdenhar dos valores iluministas. Não é porque uma parte dos que os defendiam eram escravocratas hipócritas que esses valores não são significativos, que eles não têm uma importância na estruturação da nossa luta por direitos civis. A nossa república, que começou com uma intentona militar e se transformou com o passar dos anos em uma sucessão de oligarquias e ditaduras militares cíclicas, é uma república que valoriza títulos. Eu estou me lembrando dos textos do José Murilo de Carvalho, não só sobre o Segundo Reinado, mas sobre a Primeira República, e de todas aquelas análises dos anos 80 e 70 sobre a presença dos bacharéis na política brasileira. E é claro que no século XIX isso era uma distinção de classe, até porque não havia universidades no Brasil no século XIX. Então havia a Faculdade de Direito, uma em Olinda e outra em São Paulo, as escolas militares de engenharia e a Faculdade de Medicina, lá na Bahia. Quem quisesse qualquer outro tipo de formação teria que ir para a Europa. Então é claro que havia muitos bacharéis entre os estadistas do Império. É claro que a classe dominante entendeu o título universitário como uma distinção de poder, de domínio, de classe. E eu me pergunto se muitas das pessoas que hoje procuram a universidade não estão pensando em se distinguir de outros que são da mesma classe social com a obtenção de títulos, seja um mero bacharelado
ou seja, o doutorado, finalmente. Porque é muito sintomático que um governo que execra de todas as maneiras a universidade pública, que tenta esmagar os professores e que tenta fechar qualquer espécie de debate científico, barrar qualquer tipo de progresso ideológico. E mesmo assim, a maior parte dos integrantes desse governo falsifica títulos. Inclui no currículo titulações que não possui. Usa do título como uma distinção social, uma distinção de poder, mesmo não fazendo jus a ele, mesmo não possuindo qualquer titulação. É de se perguntar por que esse fetiche no doutorado, por que essa percepção social de que qualquer pessoa melhor vestida ou com um diploma universitário, seja ele qual for, já faz jus a ser chamado de doutor, já pode se diferenciar do resto da população. O que é que essa marcação possui para constituir tal fetiche? Eu não sei. E essa é uma pergunta, quer dizer, esse ponderações é realmente para que a gente pense. Eu não tenho uma conclusão, eu não tenho uma análise psicológica nem psiquiátrica, eu não tenho a menor ideia de por que no Brasil as pessoas têm esse fascínio em querer ser chamadas de doutor. Até porque no meu país de origem não é assim. Do que eu convivo com pessoas do exterior na internet e converso, também não vejo isso se reproduzindo em outros países. Eu fico me perguntando qual é o trauma original, o que aconteceu lá no período colonial ou lá no primeiro ou segundo reinado para que de repente proliferasse esse comportamento tão vaidoso e sem motivo. É uma vaidade besta, é uma vaidade estúpida, é uma coisa que eu tenho um título de doutor, conseguido com muito sacrifício, obtido com o cumprimento escrupuloso de todos os requisitos na maior universidade do país. E se alguém me chama de doutora no trato social ou mesmo na internet, eu fico profundamente constrangida e nunca sei se a pessoa está sendo sarcástica ou se está me bajulando ou se simplesmente não sabe agir de outra maneira. É uma coisa profundamente constrangedora ser tratada assim, ser alçada do meu meio social como se algo que eu fiz por distinção acadêmica, algo que eu fiz porque eu precisava fazer, porque eu sou uma estudante nata, porque se eu pudesse continuar estudando o resto da vida, é o que mais eu gosto de fazer. Eu gosto de lecionar, gosto profundamente. Eu gosto de cozinhar muito. Eu faço trabalhos manuais, mas o que eu mais gosto na vida, fora do convívio com a família, é de estudar. E como não podia continuar simplesmente fazendo graduação após graduação, eu empreendi o caminho da titulação pensando que teria emprego. Isso na época do FHC. Podem me chamar de ingênua, podem me chamar de trouxa, mas o meu doutorado se deu em 99,
quando não havia uma única possibilidade de emprego, quando esse desgraçado desse príncipe dos sociólogos de Araque não abriu uma única universidade pública, não fez um único concurso, foi uma gestão de achatamento, de sucateamento, de perseguição, não nos níveis estúpidos do atual governo, mas em níveis mais sofisticados, na tentativa de submeter a universidade ao taylorismo neoliberal. E é isso. Eu não consigo entender esse fascínio das pessoas aqui no Brasil por serem chamadas de doutor. Eu não consigo entender que qualquer político borra-botas ou borra-dinheiro seja chamado de doutor, quando no mais das vezes é um fazendeiro ou fez uma faculdade qualquer e nunca exerceu a profissão. É para pensar, é para a gente pensar e olhar sem piedade para dentro de si e para todas essas pequenas vaidades que a nossa sociedade alimenta, para todo esse narcisismo, essa cultura do eu, essa ânsia de superioridade, essa maneira errada como nós estamos vivendo. Quanto mais eu quero me diferenciar, quanto mais eu quero me sentir superior aos meus companheiros de viagem, às pessoas da minha classe, mais longe eu estou de fazer a diferença nesse mundo. Mais eu incremento e ajudo na dominação. Mais eu sou parte dessa máquina de moer gente que é o capitalismo. Eu não defendo a humildade, eu acho a humildade uma coisa profundamente escrota. Quem quiser entender a minha opinião sobre humildade, eu sugiro que leia David Copperfield, do Charles Dickens, que é um romance muito, muito legal e que tem lá um personagem chamado Uriah Heep, que é a humildade bajulatória, interesseira, hipócrita e inescrupulosa. Então eu não tenho a menor simpatia pela humildade. Mas eu acredito que somos todos iguais, sim. Que, como dizia Edgar Rodrigues, cada um vale um. E se cada um vale um, os meus títulos têm que contar na hora de eu conseguir um emprego ou na hora de eu emitir um parecer sobre a minha área de domínio. Não no trato social. Não para ter uma vaga melhor no estacionamento, ou uma mesa melhor em um restaurante, ou um tratamento servil de alguém que é meu compatriota, meu companheiro de viagem. Então, vamos olhar um pouco para a nossa sociedade e tentar descobrir por que tudo isso. Quem sabe a gente descobrindo não começa a pensar como acabar com essa porcaria, como tratar todo mundo com justiça, com equanimidade, como ser gente. E é isso. Até a próxima.